Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Essa live promovida pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Andressa Lemos Fernandes, sou bióloga, mestre em educação, facilitadora da Rede Capixaba e da Rede Brasileira de Educação Ambiental e gerente de Educação Sanitária e Ambiental do IDAF. Quero dar as boas-vindas às nossas convidadas dessa noite. Hoje é um time só de mulheres. Nós temos a Raquel Coante Dias, que é médica veterinária, coordenadora técnica de segurança alimentar e comercialização do Incapé. A Luzia Miyuki Amano, médica veterinária, que atua na subgerência de fiscalização de produtos de origem animal do IDAF. E a Gabriela Rebelo, que é nutricionista, professora e coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Multivix na Serra. Hoje, o nosso tema desse espaço educador virtual é Do Campo à Mesa, a importância dos alimentos seguros na saúde. E você que está aí nos assistindo, você sabe o que são alimentos seguros? Sabe qual a importância de consumir alimentos seguros para a sua saúde e de sua família? A alimentação tem uma relação direta com a nossa saúde. Para que nosso corpo funcione adequadamente, nós necessitamos de nutrientes que são adquiridos a partir da ingestão de alimentos, sejam eles naturais ou industrializados. Os alimentos seguros são os produzidos, não são os produtos obtidos, conservados, transportados, transformados, expostos à venda ou consumo e preparados em condições que garantam o controle de perigos e agentes de doenças ao ser humano. São alimentos que não apresentam riscos de causar danos à saúde do consumidor. A segurança dos alimentos é consequência do controle de todas as etapas e de cada elo da cadeia produtiva, desde a produção primária no campo até a mesa do consumidor. É de suma importância dialogar sobre esse tema com você, consumidor, para que conheça um pouco mais sobre esses processos e saiba como levar produtos seguros à sua mesa. E como vai funcionar essa live? Nós vamos ter 4 blocos. No primeiro bloco, as convidadas vão contar um pouquinho da sua trajetória profissional. No segundo bloco, elas vão fazer uma abordagem sobre o tema da nossa live. No terceiro bloco, será o espaço para as perguntas. As perguntas podem ser dirigidas, no nosso site. Desculpa, no chat. E por último, as considerações finais. Então, você que está nos assistindo pelo Facebook, você pode fazer suas considerações no chat, pode se apresentar, falar seu nome, aonde você atua ou mora, pode fazer comentários, fazer perguntas. Nós só pedimos que você não comente nada que não seja referente ao tema da nossa live. Bom, então, para começar, vamos conhecer um pouco mais das nossas convidadas. Então, eu vou convidar a Luzia Miyuki para falar um pouquinho da sua trajetória profissional. É com você, Miyuki. Ei, gente, boa noite, tudo bom? Eu sou Luzia Miyuki, né? Hoje eu trabalho no IDAF, mas a minha formação é em medicina veterinária. Me formei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, faz bastante tempo, em 92, bastante tempo. Também tenho formação em licenciatura plena em biologia pela Ferlagos, né? Também no Rio de Janeiro. E tenho especialização em controle de qualidade e processo de produção de alimentos de origem animal na UFLA. Que é questão de experiência profissional, eu já trabalhei há muito tempo como autônoma, eu acho que todo veterinário trabalha nessa área de pequenos animais no início, também como autônomo em responsabilidade técnica, até de leilão de gado, de várias coisas assim. E logo depois eu passei para a extensão rural. Trabalhei 7 anos na Emater de Minas, né, trabalhando justamente com essa parte aí de boas práticas agropecuárias, né, que vem lá a matéria-prima nossa, né, que vem lá, que a gente vai beneficiar na indústria, a gente fiscaliza isso hoje no IDAF, né, então tem uma sequência aí.
Nesses 7 anos, a gente aprende muita coisa, é uma sequência. Eu acho que toda a cadeia da produtividade, da produção de produtos de origem animal, né, de alimentos para consumo humano, você conhecer toda a cadeia produtiva é muito bom, né? É uma experiência muito boa, assim. E depois da Emater de Minas, eu voltei a trabalhar como autônoma. E muito tempo como responsável técnica de uma grande rede de hipermercados e algumas indústrias também, né, de produtos de origem animal, fábrica de embutidos, né, entreposto de carnes. Então, eu fiquei muito tempo com isso também. E hoje, aí aquela questão de trabalhar como autônoma nessa área também, eu conheci muita área de varejo e lidava muito com o pessoal da vigilância sanitária, né, como RP de estabelecimento de varejo. A gente tem um conhecimento, uma bagagem também do que é cobrado ali também, né? Então, hoje eu estou na fiscalização, atualmente eu trabalho no IDAF, especificamente na coordenadoria de entrepostos de carnes e pescados, né? Onde eu faço toda aquela parte de a chegada do requerimento de registro de estabelecimentos comigo, a análise de projeto, da estrutura física do estabelecimento, programa de autocontrole da empresa, a parte de rotulagem já não está mais com a gente descentralizou para os regionais do DAF, são outros colegas que fazem, mas essa parte toda de registro, de início de estabelecimentos dessa natureza, estão comigo hoje, né? E no mais é isso. Deixa eu ver. Andressa, eu não captei o microfone da Andressa, eu não sei se ela chamou a mim ou a Gabriela. Desculpa, eu estava com o microfone desligado, acontece. Você, Raquel, conta um pouco para a gente da sua trajetória profissional. Bom, desde que as pessoas que nos ouvem não comecem a fazer contas, né, Miúque, do tempo aí que a gente atua na área de alimentos. Bom, a minha apresentação, a Andressa falou que eu sou médica veterinária, né, mas eu também sou técnica de alimentos, né, então eu iniciei minha vida profissional em 91, quase ao mesmo tempo da Miúque. Em 91 eu me formei no curso técnico de alimentos pela Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro e iniciei como estagiária numa indústria de alimentos no Rio, né, para atuar basicamente no setor de controle de qualidade e depois de desenvolvimento de produtos, né? Essa indústria não era de origem animal, né? Era uma indústria de processamento de grãos, né? Mais especificamente de trigo. Então, eu trabalhei por quase 10 anos nessa indústria. Em 2000, eu vim para o Espírito Santo, continuei atuando no mesmo setor, né, numa indústria moageira aqui do estado do Espírito Santo, também no controle de qualidade, né, e coordenei também a fábrica de pré-misturas, trabalhei na área de torrefação de café, é um grupo, né, que então tinha mais de uma indústria de alimentos, também no desenvolvimento de produtos, né, mais voltados para a área de panificados, né, mistura de pães, bolos, etc. Então, eu sou uma veterinária que tenho muita experiência na área de produção vegetal dentro da indústria de alimentos. Em 2005, até então, eu trabalho no INCAPé, que é o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural aqui do estado do Espírito Santo, e o meu foco de atuação no INCAPé com agroindústrias familiares, né? Que eu trabalhei antes em agroindústrias de grande porte, multinacionais, inclusive, e no INCAPé o meu foco de atuação é agricultura familiar, portanto, eu atuo com esse segmento no INCAPé. Como complemento da minha formação, eu também tenho 2 especializações, uma no processamento e controle de qualidade de produtos de origem animal, na Federal de Lavras, né? Eu me formei na Federal Fluminense, né? Eu não comentei, em 99.
E uma outra especialização foi na área de educação e gestão ambiental, né? E então, em termos de formação e experiência profissional, resumidamente, aí não façam contas, mas seria isso, Andressa. Ok, eu acho melhor a gente não falar em datas. Nada. Gabriela, mais jovem do grupo, pode até falar as datas. Gabriela, conta um pouco para a gente da sua trajetória profissional. Boa noite para todos. Meu nome é Gabriela Rebelo, né? Eu sou nutricionista. Eu sou formada há 10 anos e a minha área de atuação tem sido toda voltada, né, para o atendimento ao público, ao paciente e cliente. Então, eu trabalho em consultório, área hospitalar também, né? Paciente internado, então, em uso de dieta enteral, parenteral e uso também de pacientes em consumo de alimentação oral, né? E sou responsável técnica por uma maternidade aqui hoje na região da Grande Vitória, além de professora e coordenadora, né, do curso de nutrição da Multivix da unidade de Serra, e também colunista do jornal A Tribuna. Então, a minha experiência toda, ela prática, né, ela é voltada para a questão da orientação ao público, né, em relação à escolha em questão de valor nutricional, daquilo que a gente vai colocar no prato, a gente vai ingerir no dia a dia, né, em prol de um objetivo, e também na escolha de acordo com o controle higiênico sanitário, microbiológico que aquele alimento ali tem que ter, né? Então, a importância de um alimento seguro. Então, eu tenho 2 especializações, uma na área clínica, outra na área da fitoterapia. Sou mestre em políticas públicas, então a minha área, né, voltada aí para a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos em questão de ONGs aqui na unidade, na região de Serra, né, principalmente, onde a gente tenta trazer para a população a questão da informação, né, porque a gente tem muitos tabus, muitos mitos em cima dos alimentos, em cima da alimentação. A gente tem informação, a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro. Então, a gente está aí, né, junto com a nossa equipe de professores, alunos, para a gente tentar trazer mais clareza para a nossa comunidade. Muito obrigada, Gabriela. Bom, vamos então agora passar para o segundo bloco, onde cada um vai falar um pouco sobre o tema a partir da sua vivência profissional. Então, vamos começar agora com a Raquel, que vai então falar um pouquinho sobre o nosso tema, né? Repetindo para quem está chegando agora, né? O tema da nossa live. Desculpa que eu estou fazendo uma cola aqui e eu me perdi. Voltando ao tema da nossa live, do campo à mesa, a importância dos alimentos seguros na saúde. Raquel, com você. Bom, pessoal, então, embora a minha experiência profissional ela seja mais centrada, né, na indústria, na agroindustrialização do produto, eu vou falar um pouquinho da importância também dos cuidados que se tem no campo. Até porque, né, o que chega à indústria ou à agroindústria são matérias-primas de origem essencialmente no campo. Então, nós temos a produção vegetal, a produção animal, né? E antes de chegar na indústria, existe uma série de cuidados, né? Como a Andressa falou, o alimento seguro é aquele que é produzido sob condições que controlam os perigos que possam acontecer, né, de contaminação. Né? O perigo é um contaminante, na verdade, que pode acontecer desde lá do campo até a hora que a gente está, né, Gabriela, consumindo. Então, toda essa cadeia produtiva, né, em toda ela existem cuidados e procedimentos e critérios que têm que ser obedecidos para que esse alimento seja realmente seguro. Mas que perigos são esses que podem acontecer? A gente classifica basicamente esses perigos em 3 classes, né, que são os de origem, os perigos físicos, os perigos químicos e os perigos biológicos. Então, lá no campo, né, tanto na produção animal como na vegetal, vamos pensar na propriedade rural como um todo,
né, o que poderia de perigo físico, né, ir parar, né, inadvertidamente num alimento? Resíduos de madeira, farpas, né, de metais, arames de cerca, enfim, galhos, folhas, pedra, areia. Então, todos esses perigos são físicos e existem cuidados lá na produção para que se evite que isso chegue até a nossa mesa, né? A questão dos perigos químicos, entre alguns tantos, né? Vamos colocar que para a produção vegetal a gente tem o resíduo de agrotóxicos, né? A presença em si do agrotóxico é um perigo químico? Não. Ele pode estar presente desde que dentro dos limites estabelecidos pela legislação e desde que seja usado corretamente naquele tipo de produto, né? Da mesma forma, vamos dar exemplo na produção animal, desses perigos químicos, são os resíduos de antibióticos nos alimentos, são os resíduos de drogas e medicamentos de uso veterinário, né, que podem, né, também chegar ao alimento se não forem tomados os devidos cuidados na produção dessa matéria-prima, né? E os perigos biológicos? Os perigos biológicos são os micro-organismos. E os perigos biológicos são os que mais comumente estão envolvidos nos surtos alimentares, nas doenças transmitidas pelos alimentos, né? E são, em geral, os de mais difícil controle. A gente está aí com uma experiência, uma vivência atualmente, né, de todo o planeta, né, em prol de se defender de um micro-organismo que a gente não enxerga, e o que a gente não enxerga e não mede, né, assim, de uma forma imediata, fica mais difícil de controlar. Então, os micro-organismos também lá no campo é a classificação dos perigos que acontecem, que são os de mais difícil controle, mas que são e devem ser controlados também na área de produção lá a campo, antes desse alimento ser consumido por nós, porque muitos dos alimentos produzidos na propriedade rural a gente consome in natura, né? E muitos vão ser matérias-primas de processamento de outros produtos, né? Então, por exemplo, eu comentei com vocês, eu trabalho na área de agroindústria familiar, e agroindústria familiar, para quem não conhece muito o termo, né, são agroindústrias normalmente localizadas dentro das propriedades rurais, são de pequeno porte e são de gestão da agricultura familiar. Então, é onde se produz, né, pães também, pães e derivados, né, que a gente chama de pães e biscoitos caseiros, tem os queijos, tem as geleias, tem a cachaça, tem o vinho. Então, todos os produtos que são industrializados, né, que têm de origem matéria-prima agropecuária, também são produzidos em pequenas propriedades, em pequenas agroindústrias. E o cuidado da produção em agroindústrias familiares deve ser o mesmo cuidado que se tem nas agroindústrias de maior porte, né? Que são produtos que são processados, tem todo o controle também durante a etapa de processamento ou de fabricação, mas que dependem que a matéria-prima lá do campo chegue em condições adequadas de qualidade e segurança. Tá? Então, o processamento não elimina, né? Nem sempre, né? Não é sempre que a gente consegue eliminar um perigo presente de uma contaminação que acontece no campo, do tipo, vou produzir aqui no campo, não vou me preocupar, porque vai para a indústria. Então, lá na indústria, se elimina esse perigo, ou se conserta esse... Não necessariamente, né? Então, a gente deve ter, né, o produtor rural deve ter toda essa preocupação, tá? Também na etapa produtiva. O que muitas vezes, né, e a gente comentava aqui um pouquinho antes de começar a live, é que muitas vezes o consumidor
quando olha ali um produto industrializado, a gente até brincou o leite da caixinha, ou um frango embalado, um nugget, ou, pode ser até um alimento mais processado, né? Às vezes, assim, poxa, da onde que vem esse alimento? Que cuidados que a gente teve desde lá do campo? Às vezes ele nem se remete lá atrás, né? Ele olha o alimento. A preocupação hoje está muito na higienização das embalagens, né, Gabriela? Né? Chegar do supermercado e passar álcool gel, não sei o quê, e joga saco fora, e guarda tudo. Mas e daí para trás? Né? Então, tanto na indústria como no campo, eu acho que é interessante o consumidor, e essa live é curtinha, não dá para a gente falar de todo o assunto, porque ele é bem amplo, mas é interessante que vocês saibam que esses cuidados são desde o campo. E o agricultor no campo, ele também é submetido à fiscalização sanitária, né? Os órgãos de defesa agropecuária e sanitária também fiscalizam a etapa de produção, não é só na indústria, não é só no comércio, Gabriela, lá na vigilância. Então, o produtor rural, ele também tem que seguir normas legais, legislação vigente, né? Para o tipo de produto que ele produz, né? E tem todo um regramento legal, a legislação de alimentos no Brasil sem fim, é muito extensa, mas é muito pautada na segurança do alimento, né? E na saúde do consumidor. Tá? Então, a gente vai conversar aí outros aspectos de produção e de consumo, né? Com a Miúque, com a Gabriela, a gente fica à disposição, Andressa, para complementar a informação aí quando as perguntas vierem para nós. Então, obrigada. Só complementando aqui, já vou interromper a Andressa aqui, Andressa, só complementando a fala da Raquel, como a gente fala de políticas públicas, né, a gente tem aí na área da nutrição uma política que é bem conhecida, né, de segurança alimentar e nutricional, que é garantir ao indivíduo, né, uma alimentação de qualidade, variedade, né, e quantidade, mas quando a gente fala de qualidade, não é necessariamente o alimento nutricionalmente saudável, né, qualidade nas questões higiênico-sanitárias, microbiológicas, né, então, nós como seres humanos, nós temos direito a isso aí, né, de acordo com as nossas políticas públicas. E aí, como consumidor, tudo que a Raquel falou é extremamente importante a gente conhecer, ter noção, né, de toda essa cadeia, como é que ela funciona, porque isso vai influenciar diretamente na hora que a gente for fazer a compra do nosso produto. Então, como eu estava falando anteriormente, antes da gente começar a live, nessa situação de pandemia, né, onde a gente teve um aumento crescente da oferta, né, de produtos, de alimentos comercializados em casa, né, questão de doces, sobremesas, marmitas, principalmente essa era fit crescendo muito, né, então marmitas fit congeladas. Então, é extremamente importante a gente, como consumidor, verificar a questão de rotulagem desse alimento, esse alimento está rotulado, está com selo, né, eu vou comprar uma matéria que ainda não passou por nenhum tipo de manipulação, seja uma carne, um queijo, como é que está a textura, como é que está a coloração, como é que está a aparência, a embalagem, ela está íntegra, está armazenada, né, na temperatura adequada. Então, isso tudo como consumidor, a gente tem que estar muito atento, até porque senão a gente está colocando a nossa vida e a vida dos nossos familiares e comunidade ali em risco, né? Então, isso é algo muito sério. Quando a gente fala de uma população que tem condições, né, de ter uma boa alimentação, um estilo de vida saudável e um sistema imunológico fortalecido, talvez um alimento ali, né, contaminado não tenha tantas consequências negativas. Mas quando a gente vai para uma comunidade mais debilitada em questão de imunidade, né, pacientes mais idosos, crianças menores de 2 anos de idade, pacientes com HIV positivo, pacientes oncológicos, que são pacientes que demandam, né, de um cuidado higiênico-sanitário maior, esses pequenos deslizes podem trazer consequências gravíssimas, inclusive levar o nosso indivíduo aí a óbito. Então, às vezes a gente pensa que doença transmitida por alimento é simplesmente diarreia e vômito e um dia de mal-estar, um dia a menos no trabalho, e não é, né, traz consequências gravíssimas aí para o indivíduo, dependendo do seu estado de saúde.
Então, é algo muito sério e é algo que a gente tem que ter, sim, um controle, né? Obrigada, Raquel. Obrigada, Gabriela. Apesar do clima descontraído da nossa conversa, o tema é bastante sério, né? Então, vamos convidar a Miyuki para fazer suas considerações sobre o tema. Depois a gente volta com a Gabriela. Miyuki, você tem que ligar seu microfone. Desliguei agora, desculpa, gente. Olha só, pegando o gancho lá da fala da Raquel também, né, em questão dos perigos ali, eu vou entrar agora na área de, vamos dizer assim, de industrialização beneficiária, prima que vem lá do campo, né? É até bom mesmo, né, um tema tão relevante e reunindo os diversos setores, na verdade, né? As etapas aí, né? Tanto desde o campo de industrialização e até lá no varejo e até chegar à mesa do consumidor, né? Então, é uma oportunidade ótima para a gente discutir sobre tudo isso e a respeito da importância, né, de se consumir produtos inspecionados, produzidos em estabelecimentos devidamente registrados, né, nos serviços de inspeção oficial. Então, a gente está falando da obrigatoriedade de estabelecimentos que produzem alimentos cuja matéria-prima proveniente, né, de origem animal, obrigatoriamente eles têm que estar registrados em algum serviço de inspeção oficial, seja ele o Serviço de Inspeção Federal, CIF, CIA, Serviço de Inspeção Estadual, ou SIM, Serviço de Inspeção Municipal. Né? O que a gente entende por estabelecimentos, né, que produzem produtos de origem animal, a gente fala de estabelecimentos de abate, né, dos diversas espécies, entrepostos de carnes e derivados, entrepostos de pescado e derivados, leite e derivados, mel, ovos e derivados, né? Então, chegando essa matéria-prima, quando a gente fala lá, né, que a Raquel já comentou a respeito da matéria-prima, né, que ela chega na indústria de beneficiamento. Vou dar um exemplo, eu já trabalhei muito no campo, na área de extensão, e eu me lembro de associações de produtores de leite que um indivíduo que colocasse um leite com água, ou com água oxigenada, ou com urina de vaca, né, para melhorar a densidade, ou antibiótico que seja, qualquer outro produto, era difícil de conseguir encontrar o indivíduo associado que colocou aquele leite dentro de um tanque comunitário, né, que vai ser recolhido pelo laticínio e levar para um laticínio, né? Ou seja, a indústria. Então, a Raquel estava falando como consertar isso ou não receber, né, essa matéria-prima numa indústria. Então, para você ver que a fraude ela já começa no campo na matéria-prima, se houver produtores de má fé aí, né? Assim como, então, quem dirá um estabelecimento, consumir produtos de estabelecimentos que não estejam registrados no Serviço de Inspeção Oficial. Vou ordenar uns pontos aqui para a gente estabelecer, né? Eu tenho pouco tempo para falar. Então, primeiro, obrigatoriedade de registro de estabelecimentos que produzem alimentos de origem animal no Serviço de Inspeção Oficial. Nesse serviço de inspeção oficial, o que é exigido de um estabelecimento que se tem o interesse em registrar o seu estabelecimento? É requerido todo um processo de registro e pede uma vistoria do estabelecimento. Ele apresenta vários documentos para registrar esse estabelecimento. São feitas análises de toda dessa documentação. É exigido do estabelecimento que ele tenha os programas de autocontrole. Esses programas de autocontrole vão desde
controle da água de abastecimento que ele utiliza na indústria dele, desde a formulação do produto que ele vai produzir. Se você controle de pragas, são várias coisas que são vários autocontroles que são exigidos desses estabelecimentos. Então, se a gente consome um produto que não é registrado em nenhum serviço de inspeção, é um produto clandestino, não tem controle sobre a produção desses alimentos, não há controle, né? Fora as análises fisicoquímicas, microbiológicas que são feitas tanto na matéria-prima quanto no produto acabado, há um controle desses produtos que chegam à mesa do consumidor, chegam ao varejo para serem adquiridos pelo consumidor. Então, muitas vezes as pessoas perguntam assim, caramba, produto artesanal que não tem registro, tem essa impressão de que o produto, quando não tem inspeção, ele é mais natural, né? Ele não teriam menos problemas, assim. É um ledo engano, na verdade, né? Porque os produtos, esses ingredientes e aditivos, né? Conservantes, acidulantes, todos esses produtos estão livres aí para serem adquiridos até para um pequeno produtor de produtos de origem animal, e nem sempre não tem um controle do uso, da quantidade e não tem uma formulação para esses produtos. Então, talvez a gente esteja consumindo produtos com mais quantidade até de aditivos e de conservantes e de N outras substâncias que a gente nem imagina que estejam naqueles produtos que a gente imagina serem mais naturais, digamos assim, né? Então, nessa cadeia produtiva aí, dentro do beneficiamento, dentro de uma indústria de serviço de inspeção estadual, todos esses produtos têm um controle do processamento desde a matéria-prima que chega no estabelecimento, né? A indústria ela pode optar por não receber a matéria-prima. São feitos testes, né, análises no próprio local, né, são inspecionados por profissionais capacitados que conseguem analisar esse processo. Digamos assim, problema do abate, por exemplo. No estabelecimento de abate, os animais, eles é verificada a condição do abate, tanto as boas práticas, tanto desde da chegada dos animais, né? Vem com documentação de propriedade cadastrada, feito um exame clínico nesses animais antes do processo de abate, sangria, toda essa parte, todo o processamento é acompanhado pelo Serviço de Inspeção de Estado, né? E, além disso, também todo o processamento, toda a parte de desossa, de industrialização, toda essa parte também é acompanhada e inspecionada e fiscalizada. Eventualmente, também se faz programações de autocontrole, mas também tem a programação do serviço de inspeção, onde o estabelecimento é registrado, de análises fiscais, tanto microbiológicas quanto físico-químicas, de água, de abastecimento, dos produtos acabados, da matéria-prima. Então, há um controle, formulação, todo o produto que é produzido em estabelecimentos regularizados, eles têm esse controle também, né, de análises e de processamento. Então, o que não acontece, né, em estabelecimentos que não sejam regularizados, né? E a questão de expedição desses produtos também é controlado, tem controle de temperatura, forma de conservação, né?
várias outras formas aí de controle aí desses produtos. E aí também a questão de varejo também, eu já trabalhei uma época, muito tempo no varejo, e a gente teve experiências nesse sentido também. A conservação também é feita no varejo, em termos de temperatura, de conservação, recepção, exposição desse produto no mercado, né, para consumo. E toda essa cadeia aí, a gente consegue rastrear. Nessa cadeia, a gente consegue rastrear os produtos, né? Desde a matéria-prima até o consumidor, até o varejo, até o consumidor. Então, eu como consumidora, por exemplo, se eu tenho um problema com um produto que eu comprei no mercado e ele tem um serviço de inspeção e é um produto inspecionado, eu consigo rastrear e reclamar como consumidora que aquele produto ou causou algum problema, ou tem algum problema, ou houve um surto, né, de gastroenterite, alguma coisa nesse sentido, e eu consigo rastrear de onde veio esse produto, onde houve o problema desse produto. Coisa que não fato que não tem como você detectar quando o produto você não tem nem onde reclamar, né? Se é um produto que você comprou e não tem procedência, não tem informação em rótulo, não tem informação em local algum, né? É um produto sem procedência. Então, essa importância aí de se consumir produtos de origem animal inspecionados, né? Bom, gente, eu acho que é basicamente isso. Eu não sei se foi esclarecedor, né? Um tema muito livre para se falar. Então, além da questão já tinha me esquecido, a questão de fraude aí também, né? Então, a fraude também acontece aí não só lá na matéria-prima, mas na parte da industrialização também, tentar melhorar uma matéria-prima. Eu costumo dizer que uma matéria-prima que é de baixa qualidade não tem como você consertar para se transformar num produto final de boa qualidade, né? Eles tentam, né? Mas não, lá no fundo não tem como você consertar isso daí, né? É mais ou menos isso. Gente, obrigada. Qualquer pergunta a gente está à disposição. Muito obrigado, Miyuki. Gabriela, faça suas considerações. Complemente agora, né? Você já começou com algumas considerações muito relevantes. Então, vamos à sua fala agora. O que o consumidor precisa saber, né, para ter uma boa nutrição, para se alimentar de alimentos seguros? Gente, é o que eu costumo falar com os meus pacientes, né? Muito mais do que observar o valor nutricional, né? Alimentos de qualidade nutricional, né? Fibras, vitaminas e minerais, que às vezes a mulherada, principalmente, né? Se prende muito em questão de contar calorias, quantas gramas de carboidrato tem em 4 bolachas, né? E aí a gente esquece dessa parte da segurança, que é algo muito sério e que é algo que eu acredito que tem que ser fomentado muito mais na população, né? Então, sempre prestar atenção, como eu falei, na questão da rotulagem, a aparência, a textura, o odor daquele alimento que a gente está comprando, né? Se for um queijo, tá com furinhos, se for um peixe. Travou. Gabriela, você está nos ouvindo? Acho que a Gabriela teve um problema ali na transmissão. Isso. Bom, enquanto a Gabriela não volta, Andressa, eu posso complementar algumas informações? Sim, claro. Tá. Vamos ver com a Gabriela, enquanto ela não volta. Não é nem complementar, assim, dar umas dicas, considerando que a gente está falando para consumidores, né? Então, a gente viu a importância
né, desde a produção no campo, passando pela indústria. Gabriela está falando também da importância dos alimentos seguros, não só com qualidade nutricional, mas com segurança também, para que não cause agravos à saúde de quem está consumindo. E, como o nosso espaço de tempo vai ser curto, a minha sugestão é para quem queira pesquisar ou entender um pouco mais do assunto, tem 2 palavrinhas mágicas que a gente pode usar, né, Miúque, que chamam assim, boas práticas. E aí, as boas práticas... Tanto no campo quanto na indústria, né? Isso. E também no varejo. E em casa, né? No varejo, né? Nos restaurantes e bares, onde existe a transformação do alimento. Então, bota aí no Google, vocês pesquisarem boas práticas agropecuárias. Tá? Então, nas boas práticas agropecuárias, vocês vão adentrar nesse assunto e vão ver todos os procedimentos que são aplicados no campo para a produção das boas práticas agropecuárias, na produção vegetal, na produção dos alimentos orgânicos, seja de origem animal ou vegetal. Tem as boas práticas para a produção do leite, as boas práticas para a produção do mel, as boas práticas para a produção dos ovos, enfim. Então, as boas práticas agropecuárias ou boas práticas agrícolas, né, são as que tratam e que vocês vão ter bastante assunto, né, sobre isso. E é importante que o consumidor tenha acesso a essa informação. Aí, saímos do campo, indústria, ou agroindústria familiar, não importa. São as boas práticas de fabricação, que são todos os procedimentos que devem ser adotados, né, para que se produzam, né, para que se processe a matéria-prima, né, de forma adequada, para impedir a ocorrência dos perigos e contaminação. Antes de passar para a Gabriela, que voltou, e as boas práticas de manipulação desses alimentos, né? Então, não adianta passar pelo campo e pela indústria com todos esses controles, né? E a gente, em casa, enquanto consumidor, ou os estabelecimentos, né, de alimentação, restaurantes, cozinhas industriais, né? E aí tem Gabriela trabalha em hospital, então olha a importância das boas práticas de manipulação dos alimentos dentro de uma cozinha hospitalar, né, dentro de um hospital. Então, assim, a palavrinha mágica são 2 palavrinhas, boas práticas, e aí em cada etapa dessas, vocês vão se deparar com muitas informações úteis, importantes, e vão poder aprofundar também o conhecimento no que a gente está conversando aqui, que é alimento seguro. Tá? Então, pronto, Andressa, pode. Gabriela voltou, passa a bola. Voltei. Assunto não falta, né, Gabriela? Não, é muita coisa. Sempre uma fala e alguém lembra alguma coisa que pode comentar, né? E a gente vai construindo aí essa rede de novas informações para quem está nos assistindo. Gabriela retornou, então vamos lá. E aí é importante a gente trabalhar também a orientação quanto à forma correta, por exemplo, de higienização, né? Quando a gente for trabalhar, por exemplo, com uma solução clorada, não é vinagre que a gente utiliza, né? Como eu estava falando, a questão do peixe, a gente olhar a questão de textura, olhar a coloração, principalmente da região dos olhos, como é que está exposto aquilo, como é que está a refrigeração daquele alimento, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter na hora que a gente vai comprar, né? Quando a gente fala de restaurantes, de padarias, lanchonetes, eu na cozinha do hospital, né? Na hora que eu vou receber essa mercadoria, como é que está a rotulagem, como é que está a embalagem, tem que ter um termômetro, a gente tem que verificar a temperatura daquela mercadoria que está chegando, né? E eu, dentro da minha casa, eu recebi essa mercadoria, né? Como é que eu vou estar fazendo a questão da higienização correta, armazenamento correto, né? Então, guardar em geladeira, não é na porta, porque a porta, ao abrir e fechar, oscila muito a temperatura ali e a tendência daquele alimento é estragar mais rápido, né? Se for uma carne, por exemplo, guardar na parte do congelador, né? Se for os ovos, na parte de dentro da geladeira. Então,
São vários alimentos, né, que a gente consome, muita variedade de alimentos que a gente consome no dia a dia. Então, pode ser uma preparação, né, uma refeição já preparada, como pode ser um ingrediente que vai ser adicionado a alguma preparação, mas independente do tipo de processo, a gente tem que ter, sim, muita atenção, muito cuidado. Não é porque eu vou levar esse alimento a um cozimento, por exemplo, né, que eu vou conseguir garantir que eu vou conseguir inativar ali todos os micro-organismos ali presentes. Pode até ser que eu consiga inativar um micro-organismo, mas eu vou ter ali, por exemplo, toxinas, né, em caso de bactérias, por exemplo, no feijão, né, quem é que nunca cozinhou o feijão no almoço, deixou ele em cima do fogão, para a gente poder consumir novamente no jantar. E aí a gente deixa aquele alimento ali a tarde inteira, né, em temperatura ambiente. Então, são alimentos que estão corriqueiramente no nosso dia a dia e que a gente tem que dar a devida atenção, né, o devido cuidado para esse armazenamento, para esse preparo, higienizar muito bem as mãos, né, lembrando que mão não é só até punho, mão vem até aqui, né, cobre todo o antebraço. Na hora que a gente for fazer a manipulação disso, sem adorno, sem anéis, cuidado, mulherada, com esmalte, unha curta, porque é meio fértil, né, para a proliferação ali de micro-organismos. Não só para o alimento que eu vou preparar para o meu consumo e da minha família, mas também se eu for pensar em comercializar aquele alimento ali que eu vou estar manipulando, né? Então, são muitos cuidados. E aí, a nutrição, o nutricionista, ele vem para poder estar ensinando esse cliente, esse paciente, a como fazer, né, para poder garantir esse controle microbiológico, higiênico, sanitário ali daquele alimento, daquela preparação que a gente vai estar consumindo. Ok. Gabriela, surgiu algumas questões, né, enquanto você falava. Nós trabalhamos também numa perspectiva hoje do consumo consciente. Como você falou, muitos novos negócios estão surgindo, e uma das questões desse consumo consciente, além de ter o alimento seguro, é você valorizar o comércio local, as pessoas que estão, né, iniciando novos negócios. Fala um pouco para a gente como a gente pode olhar para esse pequeno, né, valorizar, mas verificar também se o produto que ele está vendendo, comercializando, é de boa qualidade. Como a gente pode... Algumas dicas com relação à embalagem, a característica desses alimentos. Às vezes também as pessoas, né, compram coisas na rua, né, na estrada, né, algum produto, conservas. O que a gente pode fazer para valorizar esse pequeno, mas também garantir a nossa segurança, né, no consumo do alimento? Perfeita colocação, Andressa, até porque, como nutricionista voltada para políticas públicas aí, eu tenho muito a ideia, né, e tento colocar muito também para os meus pacientes a questão de valorizar o pequeno agricultor, valorizar o comércio local, porque assim a gente consegue ali enriquecer aquela região, né? Então, não é para deixar de consumir esse tipo de produto, em hipótese nenhuma, né? Mas quando a gente vai fazer a compra de um produto que seja uma verdura, uma fruta, dá preferência àqueles alimentos que ainda estão inteiros, né? Que ainda não foram descascados. Então, por exemplo, hoje a gente já chega em determinados mercados, a gente já encontra banana descascada e fatiada, né? Então, a gente não tem como higienizar, né? Se uma banana nanica, uma banana prata, por exemplo. A da terra a gente ainda leva no forno, a gente ainda vai cozinhar, então a gente ainda garante ali que ela vai passar por um processo térmico. Mas aquele alimento que a gente vai consumir in natura, é interessante a gente dar preferência a esse alimento, né? Mas inteiro, né? Sem ter sido porcionado, e aí chegar em casa a gente fazer o correto processo ali de higienização. Então, eu ainda vejo muitas pessoas higienizando frutas e verduras com vinagre, e isso não garante, né, eficácia de neutralização de micro-organismos, então é importante a gente utilizar aí o hipoclorito, né, para a gente poder estar diluindo na água 1 litro, uma colher de sopa, e a gente deixar aquele alimento ali imerso por cerca de 15 minutos, e depois lembrar de, na hora de retirar, enxaguar bastante em água corrente,
para não ficar nenhum resíduo. Quando a gente fala, né, de produtos que já venham prontos, né, e que tenham embalagem, dá preferência a uma embalagem sempre íntegra, né? Então, se for de origem de enlatado, por exemplo, que não esteja estufado, que não esteja ou estufado ou amassado, né? Se for um rótulo plástico, que ele esteja inteiro, né, íntegro, não esteja com nenhum rasgado, nenhum furo, porque aí aumenta a chance de entrar algum micro-organismo ali dentro, né? E a gente sempre olhar também a aparência, né? A aparência do local onde a gente vai estar fazendo a compra daquele alimento é de extrema importância. Aquele alimento, ele está no chão, aquele alimento está sobre algum suporte, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter. Hoje a gente vê crescendo muito também o consumo de alimentos a granel, né, principalmente essa onda aí do saudável. Então, a gente tem as oleaginosas, o amendoim, né, que é um alimento de altíssima facilidade de contaminação, né, então gestante tomar muito cuidado, e a gente vê um número crescente também em cima da pasta de amendoim, mas aí a gente esquece que a pasta, o amendoim, ele também não passou por nenhum processamento térmico ali, né, então não me garante, o fato de se tornar pasta não me garante o controle microbiológico ali, a alta do açaí, né, que a gente também tá numa onda aí muito grande do consumo de açaí, e aí a gente tomar cuidado aí com questão de presença de protozoários, né, e o açaí também é um alimento que a gente consome ali geladinho, né, que é diferente do Nordeste, que tende a consumir aquele açaí mais, né, junto com farofa, junto com a carne, né, uma preparação mais quente. Então, esses alimentos que não passam por processamento térmico, né, porque a gente sabe que acima de 70 graus a gente já consegue neutralizar boa parte dos micro-organismos, é importante a gente ficar muito atento à questão da embalagem, rótulo, data de validade, é algo que as pessoas não costumam olhar, né? Hoje a gente caça muito no rótulo, é zero açúcar, é light, é fit, né? É bom para isso, é bom para aquilo, e esquece da data de validade, é algo que é extremamente importante, que a gente está deixando de lado. Então, são alguns cuidados que são pequenos detalhes, mas que fazem muita diferença quando a gente fala em manter a nossa saúde. Muito bom, belas dicas. André? Ô, Raquel, oi, eu vou fazer uma pergunta que o Félix Hermínio, ele colocou aqui no chat, e aí você pode complementar também com o que você ia dizer. O Félix, ele diz assim, o ser humano é o primeiro insumo, a matéria básica em qualquer cadeia de produção e principalmente na agricultura familiar. Como capacitar e instrumentalizar esse profissional do campo? Bom, Félix, né? Tanto a Miuk teve experiência profissional na extensão rural lá em Minas, né? Na Emater de Minas Gerais. E atualmente a minha experiência profissional é no INCAPé, né? Desde 2005, aqui no Espírito Santo, que é o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, a extensão rural, né, que é justamente numa denominação mais simplória, é um formato de educação não formal no campo, tá? Então, o que seria educação formal? Aquela formação acadêmica, né, de escola, de primário, os nomes hoje são diferentes, tá? Mas é ginásio e faculdade, e aquela coisa, né? E a educação no campo, a gente, né, pela extensão rural, é um processo de educação informal, digamos assim, e é de essencialmente a partir das ações de ATER, que a gente chama, né, de extensão rural, que esse conhecimento, né, chega ao agricultor, vamos considerar aqui só o agricultor familiar, porque a gente tem agricultores e produtores rurais, né, grandes, o agronegócio, enfim, que tem aí talvez outros meios de se conseguir informação. A agricultura familiar, ela ainda é muito dependente das ações de extensão rural pública,
né? Então, todos os estados, né, em alguns estados, a extensão rural é bem presente no campo. Aqui no Espírito Santo, a gente tem, por exemplo, escritórios locais do INCAPER em todos os municípios. Então, a nossa atuação é bem pulverizada e presente em todos os municípios do estado do Espírito Santo, né? E a formação técnica, né, desse extensionista rural, ela é acadêmica, tá? Médicos veterinários, engenheiros de alimentos, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, e aí por zootecnistas, né, e aí por diante. Mas também nós temos os colegas, na extensão rural, profissionais da área de ciências sociais, tá? E temos os profissionais que têm formação acadêmica, técnica, mas que, ao entrar no processo de extensão rural, inevitavelmente se envolve com a questão social também, né? Então, nós somos extensionistas rurais, extensionistas sociais, ao mesmo tempo que a extensão rural leva conhecimento técnico, leva ao conhecimento das pesquisas agropecuárias que são desenvolvidas, né? Porque existe a pesquisa agropecuária, existe a produção do campo, e como é que esses conhecimentos técnicos, científicos, né, chegam a esse produtor. Então, na agricultura familiar, é pelo mecanismo de extensão rural, que é esse processo de educação continuada e informal, que a gente diz, né? Eu não sei se era nesse sentido que você perguntou. Se não for, você complementa essa pergunta que a gente conversa mais um pouco sobre isso. Ok. O Marcos Paulo, nosso colega do IDAF, Miyuki, ele faz uma pergunta muito interessante. O que o consumidor deve fazer no momento em que encontrar alimento de origem animal sem o registro do serviço de inspeção, alimento vencido ou com embalagem danificada em supermercado, padaria ou outro local de venda? Na verdade, bom, eu vou responder até como consumidora também como servidora de IDAF também, mas mais até como consumidora. Normalmente, quando acontece algo desse tipo comigo, eu sou das consumidoras que, de fato, ligam e fazem a denúncia fazem uma denúncia para a ouvidoria, para o IDAF. É importante a gente colocar, né, qual é o papel do IDAF nesse caso e qual é o papel da vigilância sanitária. Porque o consumidor, às vezes, ele não sabe, né, em que momento dessa cadeia produtiva, em que momento ele vai acionar o IDAF, em que momento ele vai acionar a vigilância sanitária. Na verdade, a gente sempre faz aquele trabalho, né, de trabalho junto com o pessoal da vigilância sanitária também. Questão de produto sem procedência. Ele é um produto de origem animal, ele não tem o símbolo do serviço de inspeção oficial, seja CIF, SIM ou CIA. Então, é uma questão de problema com a industrialização. No entanto, ele está na ilha de refrigerados, digamos assim, de um supermercado. A competência de fiscalização é da vigilância sanitária, né? Então, a primeira instância que ele vai entrar em contato, de fato, é a vigilância sanitária. Isso não impede que ele também faça denúncia no IDAF também, em função da não regularização num serviço de inspeção oficial daquele produto que ele está vendo ali. Então, a gente recebe denúncias desse tipo também. Então, tem como checar, tem endereço, tem tudo escrito naquela embalagem, né, dizendo de onde é feito, mas ele é clandestino, na verdade. Ele não tem ele não tem registro em serviço de inspeção nenhum. Mas a primeira instância a ser comunicada é a vigilância sanitária, né?
quando existem denúncias assim, a ouvidoria, alguma coisa assim, a gente já recebeu denúncias desse tipo, né? E que o Ministério Público sempre envia ofício para o IDAF, envia para a Vigilância Sanitária, às vezes só por falta de conhecimento envia só para o IDAF, aí o IDAF em função de, não é competência do IDAF o varejo, então ela tem a comunicação com o pessoal da Vigilância Sanitária e fazem uma ação conjunta. Isso é comum acontecer, tá? Isso é muito comum. Ok. É interessante, até por mencionar, né, o cidadão, às vezes, ele não entende que o produto, às vezes, ele está embalado, ele tem um rótulo, ele tem os nutrientes, ele tem uma data de validade, mas ele não tem nenhum carimbo de inspeção, como a Mil colocou, né? E quando ele não tem esse carimbo, esse selo de inspeção, que a gente conhece muitas vezes mais o CIF, mas existe o SI, que é do Estado, e o SIM, que são dos municípios, não tem garantias, né, de que esse produto ele é um alimento seguro. Então, é importante a gente observar com mais cuidado os rótulos dos produtos que nós adquirimos. E aí, fala. Só para complementar, eu estava falando assim, né, essas instâncias, o SIM, SI, o CIF, eu acho que não cabe muito bem falar que a gente está falando de qualidade de alimentos, né? Mas, por exemplo, eu estou no município de Vila Velha, entrei no supermercado e encontrei um produto de SIM, um símbolo do SIM, Serviço de Inspeção Municipal, e esse produto é de um outro município, né, longe, digamos assim. E ele, então, ele está fora dos limites geográficos de comercialização daquele produto, a não ser que ele tenha a equivalência reconhecida, CISB ou SUSAF. Não é isso, Raquel? Você pode... né? O CISB ou o SUSAF. Né? Então, ele tem a equivalência reconhecida e isso aí tem também um símbolozinho, né? Um carimbinho, também dizendo isso no rótulo da embalagem, tá? Isso também, como servidora do IDAF, como servidora do Serviço de Inspeção, conhecedora disso, eu também vou denunciar, digamos assim, se eu encontro no comércio, né? E vou comunicar com o gerente da loja e tal, não sei o que, para instruí-lo nesse sentido, como servidora, né? Digamos assim. Mas a denúncia cabe. Então, só para complementar aqui, Raquel, então, se eu estou num município de Vila Velha e tem um produto com o carimbo do SIM, do Serviço de Inspeção Municipal, lá de Cachoeiro de Itapemirim, ele também está irregular, porque, nesse caso, ele só pode comercializar no âmbito do município, a não ser que, nesse caso, ele tenha essa equivalência, que é o SUSAF, no caso. É isso? Sim. Ou agora artesanal, né? Sim, pode ser. Tem o selo arte. Fala, então, arte. Raquel tá com vontade de falar, aproveita e fala um pouquinho também do selo arte. Não, olha só, a gente vai descambar para essa parte de selo, e aí vai ter que emendar... Outra live para a gente falar do selo. Talvez uma só nem dê, talvez tenha que emendar duas. Verdade. Mas, enfim, só lembrando, só reforçando, a Miyuki já falou, a Andressa também, mas só para reforçar um pouquinho mais para vocês que são consumidores como nós, mas esse carimbo do selo de inspeção, a gente deve procurar no rótulo, porque é uma garantia que o produto foi inspecionado, ok. Só que ele é uma exigência dos produtos de origem animal. Então, os produtos que têm origem de matérias-primas vegetais, como pó de café, biscoitos, geleias, enfim, toda esse produto de origem vegetal, eles não têm a obrigatoriedade de ter esse símbolo de registro. Então, não significa que esses produtos, por não terem esse símbolo de registro, eles não sejam inspecionados ou não sejam fiscalizados no comércio, tá? Então, porque vocês podem agora procurar nos rótulos de produtos e não encontrarem. Então, esse
Esse símbolo de registro é uma exigência dos produtos de origem animal, tá? Derivados de carne, leite, ovos, pescado e mel. As bebidas, né, elas também têm registro obrigatório no Ministério da Agricultura, porém eles também não têm um símbolo, mas você vai encontrar lá produto registrado no mapa, né, e tem um número de registro do estabelecimento e do produto, tá? Até 2000, né, até 99, todos os produtos de origem vegetal também tinham que ter um número de registro do Ministério da Saúde, mas uma resolução da Anvisa desobrigou esse número de registro no rótulo, tá? Os de origem vegetal, embora eles continuem sendo inspecionados pelas vigilâncias sanitárias, tá? Tanto na parte de produção como no comércio, tá? Essas instâncias reguladoras, os órgãos reguladores de alimentos aqui no Brasil, eles têm essa diferença de atuação para a área vegetal, para a área animal, né? Então, é Ministério da Agricultura, é Vigilância Sanitária, tem também, talvez, coubesse uma live só para isso, Andressa, mas é só para deixar isso mais claro, tá? Para o povo não sair procurando o símbolo aí do SIM, do CIF, do SUSAF, do Celuarte, em todos os produtos, tá? Seria só isso que eu queria reforçar, Luiz. Muito bem, Raquel. A gente vai conversando, acha que está claro, é bom a gente sempre estar atento, né, para a clareza das informações. E você que está nos assistindo, se ficou ainda alguma dúvida, pode fazer sua pergunta, sua consideração no nosso chat, ok? Eu vou fazer uma pergunta agora para a Gabriela, da Tatiana Zardo. Ela pergunta sobre os produtos das feiras livres, né, das feiras municipais, né? Que o produto fica exposto, né, ele fica, né, em temperatura ambiente. Né? Como identificar a qualidade, a procedência desses produtos nas feiras livres? E ainda complemento, Gabriela, quais as dicas, né, que você pode nos dar para comprar produtos nas feiras livres? E o que não devemos comprar nas feiras livres? Nossa, aquela feirinha de sexta-feira, de sábado, um pastel com caldo de cana, e a gente foge totalmente da dieta, mas come sem culpa, né? Mas, brincadeiras à parte, a Feira Livre tem muita variedade, muita opção, né? A gente acaba valorizando ali o agricultor, né, da região, das regiões mais próximas. Então, a gente tem mesmo que frequentar e aproveitar desses alimentos. A gente tem que tomar um certo cuidado em como é que esse alimento ele está armazenado, né? Então, hoje a gente chega na Feira Livre, a gente encontra peças de salame, a gente encontra pescado, a gente encontra carnes, né? E como é que isso está? Está refrigerado, está simplesmente exposto, aberto, né? Com contato com moscas, por exemplo. Então, a gente tem que verificar. A gente está numa feira livre, mas a gente tem que, quando eu me responsabilizo a fornecer alguma classe de determinado alimento, eu tenho que trabalhar ali com uma estrutura mínima para que eu consiga manter a qualidade higiênico-sanitária daquele alimento ali que eu vou estar comercializando. Então, quando vem, né, esses alimentos como queijos, apresuntados, né, frios, a gente precisa que esse alimento esteja num balcão refrigerado, né, isso esteja fechado, que aquilo não esteja aberto, não esteja exposto. Quando a gente vai para aquelas preparações, né, aqueles alimentos já prontos, como bolo, pães, a gente precisa que esse alimento esteja lacrado, etiquetado, com data de fabricação, data de validade. Quando a gente já vai para aqueles produtos, né, mais como temperos, Feira Livre a gente encontra muito, né, os tipos de temperos variados, especiarias, né, canela, cardamomo, gengibre em pó, a gente tomar muito cuidado como é que isso está, se está totalmente aberto, né, se tem mosca ao redor ali, né, então são pequenos detalhes, né, que a gente tem que ter na hora que a gente vai escolher a banca onde a gente vai fazer a nossa compra. E também como é que ocorre a manipulação daquilo ali, né, o responsável por aquela banca, ele usa luvas, né, ou não, ele não usa luvas, a mesma mão que ele manuseia, ele mexe no dinheiro que ele vai estar recebendo, no cartão que ele vai estar passando, né, como é que está a higiene
daquele, quando a gente fala de tempero, né? Aquele utensílio que a gente utiliza para medida, para poder porcionar, como é que está a higienização daquilo ali. Então, isso tudo, na hora que a gente for fazer a nossa compra, a gente tem que estar muito atento, né? Então, são pequenos detalhes que fazem muita diferença. E aí dá para comprar de tudo, gente. Eu compro fruta, eu compro verdura, eu compro queijo, que eu adoro, mas eu sempre busco estar olhando a característica daquele alimento, né? Então, tentando seguir todas essas regrinhas aí. E não tem coisa melhor do que a gente valorizar aquele pequeno comerciante que está começando, que dali tira o sustento para sua família, né? Então, a gente tem mesmo que apoiar essas causas, mas pensando nisso, a gente tem que pensar também em toda a segurança que a gente tem por trás daquilo ali. Então, a gente também não pode sair comprando sem medida. E hoje nas feiras, como eu falei, a gente já encontra, né, vagem picadinha, cenoura ralada, a folha às vezes já picada numa saladinha já pronta. Então a gente tem que tomar também muito cuidado com a compra desse tipo de produto, porque às vezes esse produto vai ser consumido cru, né? E às vezes, dependendo do produto, uma melancia, um melão, um abacaxi, né? Que a gente vê aquele facão já bem enferrujado, e que ele pega e ele coloca esse facão ali em tudo quanto é lugar, e ele chega e descasca o abacaxi ali, oferece um pedacinho, a gente vai e prova, compra, leva para casa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz a compra desse tipo de produto. Então, compro abacaxi com casca, em casa, com a minha faquinha limpinha, higienizada, minha bancadinha higienizada, eu vou lá e faço, né, o correto manuseio ali daquele produto. Então, não é para deixar de consumir, mas a gente tomar mais cuidado quando a gente vai fazer a aquisição desse tipo de alimento. Só complementando, Andressa, eu achei muito legal a fala do Félix aqui atrás, quando ele fala que a gente tem que fomentar mais esse tipo de informação, principalmente na educação básica, né? E, de fato, eu como conselheira também do CRN, né, do Conselho Regional de Nutrição, Região 4, Rio de Janeiro, São Espírito Santo, é uma briga constante a gente aumentar a presença de nutricionistas, principalmente nas escolas. Hoje a gente tem o PNAE, que é a Política Nacional de Alimentação do Escolar, que é uma política, assim, fantástica, mas que na grande maioria das vezes a gente às vezes tem uma Nutri para poder rodar 12 escolas, 9 escolas, né, e às vezes pega regiões de interior. Então, assim, para poder dar um treinamento de qualidade para a merendeira, trabalhar com atividades de educação nutricional com as crianças, acaba sendo algo que a gente ainda precisa melhorar aí, e é uma briga que a gente tem para a gente poder conseguir inserir mais o profissional da nutrição nessas instâncias, né? Não só nessas, como em várias outras, porque a gente sabe que são informações de grande valor, né? Quando a gente fala de prevenção, até porque a gente sabe que a prevenção é muito mais econômico para o sistema de saúde do que a cura, né? E a recuperação de danos, mas a gente vê que é uma briga ainda que a gente precisa, vai levar ainda um tempo. Ainda mais quando a gente fala de nutrição, mas eu não sei se vocês sabem, mas é uma profissão nova. A gente está completando esse ano 81 anos, então a gente ainda tem muito ainda aí para poder brigar. Acho que a partir de hoje, quem está nos assistindo vai a feiras e supermercados com outros olhos. Inclusive, o Félix também está comentando que ele não vai mais lavar verdura com vinagre. Não pode. A minha mãe também fazia isso uns anos atrás. Então, novas aprendizagens, né? Com certeza, uma alimentação melhor, mais segura. Acho que a pandemia, uma das lições que espero que fique é esse cuidado maior com a higienização dos alimentos, né? E além do vinagre, né, que tem muita gente ainda que usa o vinagre pelo entendimento, né, realmente ele não é adequado para a higienização dos alimentos em natura. Tem a onda do bicarbonato de sódio, né? Que limpa tudo. Então, também não. É hipoclorito, né, Gabriela? Hipoclorito é a famosa água sanitária. Por favor, neutra, sem perfuminho, aquelas que tem cheirinho bom para roupa, não.
também lembrar que não pode ser água sanitária que tem perfume, né, ou coisa assim. Mas deixa, Andressa, eu sei que a gente não tem muito tempo ainda, mas o assunto envolve feira, envolve agricultura familiar, envolve, enfim, a embalagem, rotulagem. Só pegando uma fala bem lá atrás, um pouquinho da Gabriela, que ela falou, né, que a gente deve preconizar, quando vai na feira, adquirir os produtos inteirinhos, ali com as cascas ainda, né, sem estarem minimamente processados. As cascas das verduras e das frutas, gente, é a embalagem natural desses alimentos, é a proteção natural deles, né? E aí, voltando mais ainda no início da nossa conversa lá do campo, por exemplo, nas boas práticas agrícolas, né, da produção vegetal, os cuidados que a gente tem cuidados na pré-colheita, na colheita, no pós-colheita, no transporte até a indústria, enfim, mas na colheita é muito importante que seja feita de forma cuidadosa e adequada para não ferir a casca, né? Para não criar as lesões de continuidade, que a gente chama, né, de ter pequenos furos ou rasgos, porque isso é a porta de entrada para a deteriorização e para a contaminação desses frutos e verduras, né? Então, a casca é a embalagem natural desses produtos, desses alimentos, né? E aí, em relação às feiras, não sei a realidade de todos os estados, né? Mas aqui no Espírito Santo, na região da Grande Vitória, nós temos aí 20 e agora quantas feiras agroecológicas e orgânicas, Gabriela? Né? Eu sou da SEAG, em Capera, acho que são 29, 32, lembrei. Olha, eu acabei de fazer a pesquisa agora de consumo orgânico, como é que eu ia... Então, nós temos as feiras agroecológicas e orgânicas, e que você, nesses ambientes, os produtos, obviamente, ali são orgânicos ou agroecológicos, isso aí vamos considerar orgânicos, para não dar confusão também. A outra live, Andressa, essa aí teve ontem até no Incapé um assunto desse, né? Uma live de ontem. Mas aí existe, a gente comprovou com uma pesquisa recente, estou dando spoiler aqui, que a gente não divulgou ainda, mas eu sou da coordenação de segurança alimentar do Incapé, MIUC. Então, além de veterinária e a indústria, a gente também trabalha com a questão das políticas públicas de segurança alimentar, viu, Gabriela? PNAE, PAA, enfim. E as feiras agroecológicas, né, elas são um ambiente onde o consumidor tem a oportunidade de comprar diretamente do agricultor familiar. E que são agricultores que trazem, né, um modo de produzir, de toda uma questão, né, que muito simploriamente, em relação ao alimento seguro, ele não tem agrotóxico. Tá? Não é só isso, eu estou reduzindo muito, para não estender a questão e toda essa conversa que aí é muito empolgante também, mas é a oportunidade. Então, além das feiras livres convencionais que nós temos, né, como os feirantes, que acabam adquirindo produtos próximos, Gabriela, mas às vezes vêm distantes também, porque tem produtos que vêm de outros estados e tal, né? As feiras da agricultura familiar, você tem contato direto com quem está produzindo, tá? Então, como a gente tem a questão da rastreabilidade dos produtos que já são embalados, né? Embalou o produto, voltou numa bandejinha, tem que ter um rótulo. E nesse rótulo você tem a identificação de quem está produzindo. Então, você rastreia a origem da produção ali, né? Os produtos que são vendidos a granel, vamos botar das feiras, frutas e legumes, existe também, recente, uma legislação, tanto federal como no estado, que obriga também a rastreabilidade, né? A identificação do produtor rural ali. Ainda está em fase de implementação, o consumidor não conhece bem ainda, mas é um direito que o consumidor tem de também saber, embora não estejam embalados com o rótulo, de onde está vindo aquela banana, aquela abobrinha, aquele pé de alface. Tá? Então, e o consumidor também, às vezes, não sabe, por exemplo, dando um exemplo aqui da Grande Vitória, né, que a gente está citando de exemplo, que nas feiras orgânicas e agroecológicas, todos aqueles agricultores das feiras também são fiscalizados
pelo Ministério da Agricultura, porque eles têm que ter cadastro no Ministério, lá como produtores orgânicos, né? E eles são obrigados, eles têm consigo os certificados de produção orgânica, tá? Eles, como são de venda direta, não precisa ter o selo orgânico na embalagem, mas eles têm que apresentar essa comprovação, tá? E é interessante também, quando você compra esse produto que não é direto, é no supermercado ou numa loja especializada, o selo do orgânico, outro selo aí, né? Mas para o consumidor, o selo de produção orgânica é uma garantia que aquele produto é realmente orgânico. Então, é mais um quesito aí para o consumidor tentar observar o rótulo para além de quantas calorias tem, né, Gabriela? Então, assim, o rótulo é complexo no sentido da elaboração, porque são muitas informações obrigatórias que tem que constar nele, né? E da parte do produtor é complexo, então sem uma orientação técnica, também é difícil ele ter um rótulo de acordo com a legislação. E para o consumidor é uma riqueza de informação que você consegue obter a partir da leitura melhor do rótulo, né? Para além da prazo de validade é super importante, mesmo assim nem todos observam, mas tem muitas informações importantes no rótulo, tá? Então, eu queria comentar só essa parte das feiras, né, que são as feiras livres, mas tem as feiras agroecológicas da agricultura familiar também, que aproxima esse consumidor, né, da origem do produto. Eu penso que é uma tendência, aqui essa pesquisa que a gente conduziu pelo Incapé, a gente viu que quadriplicou o número de cestas orgânicas entregues na Grande Vitória durante a pandemia, tá? A gente tem o outro lado também, que aumentou o consumo de processados, né? Aquele macarrão instantâneo mais rapidinho, aquele nuggetzinho mais fácil e tal, mas aumentou muito também o consumo, né? A procura por alimentos mais frescos, in natura, e agroecológicos e orgânicos. Então, a gente comprovou isso numa pesquisa que a gente acabou agora mesmo, vai ainda publicar os resultados. Nós estamos já 1h21 de live, o tempo passa rápido, né? Então, Miyuki, vou passar para você fazer suas considerações finais. E nessas considerações, queria que você dissesse para o consumidor por que ele não deve comprar ovo naquele caminhão que passa vendendo ovo na sua rua, aquele ovo fracionado, sem nenhum rótulo, sem nenhuma embalagem adequada. Comenta sobre isso e faz suas considerações finais. Da mesma forma. Não, é o seguinte, da mesma forma, também é um produto de origem animal. Então, na verdade, esse ovo não tem procedência alguma. Eu não sei em que condições ele foi coletado, de que granja ele foi coletado, se na granja onde ele foi coletado, né, é uma avicultura cadastrada na Defesa Sanitária Animal, no IDAF, todas as criações de aves, elas devem ser cadastradas. No IDAF, né, no IDAF. E, além disso, não tem comprovação de data de fabricação de postura, no caso, né, data de validade. Ele não tem se fazem onde é produzido esse ovo, né, ele tem lá as questões de programa, cumprem, né, aqueles programas sanitários de vacinação, de análise, salmonela, né, eles fazem essas análises e tal. Então, é bom que ele consuma ovos com procedência, né, com rótulo direitinho, validade, de onde vem. E é a questão que a gente estava falando de rastreabilidade, a importância disso. Se eu tenho algum problema com aquele produto, para quem eu vou reclamar? Eu, como consumidora, eu quero saber de onde vem aquele produto. Então, a partir do momento que eu compro um produto, ele tem rótulo, ele me diz a procedência, ele é registrado no serviço de inspeção, eu tenho condições de reclamar como consumidora e rastrear de onde veio esse problema. Vou falar de outra coisa também, questão de surtos aí.
né? Ah, vai, compra e vamos fornecer para creche, vou levar para um restaurante. Imagina a quantidade de pessoas vão ser atingidas a partir do momento que tem algum problema naquele produto, né? Ele vai ter um surto aí de gastroenterite ou sei lá o que seja, né, que tenha esse produto. Então, é uma quantidade de pessoas grandes, assim, que vão ser atingidas com esse problema. E a gente tem que pensar a questão coletiva. Quando alguém pensa assim, ai, coitado, a gente já trabalhou muito assim com apreensões, fiscalizações, parece um processo assim duro de quem trabalha na área de fiscalização, e a população se condói, né? Ela fica mexida quando a gente apreende uma quantidade grande. Isso é o trabalho do IDAF também, né? Da fiscalização. E, na verdade, ela está trabalhando em prol da saúde pública. A gente tem que pensar no coletivo, não só naquele indivíduo que está infringindo uma legislação, ele está sendo um infrator. Então, tudo bem, ele tem outras pessoas que trabalhem para ele, alguma coisa, né? Pessoa que trabalha ilegalmente, tem, mas é uma, duas famílias, e aí, em detrimento de tantas outras que vão consumir esse produto aí ilegal e que pode produzir problemas de saúde sério para quem consome, né? E pode vir, a Gabriela também falou que tem algumas gastroenterite, não é só uma gastroenterite, pode dar um problema de óbito mesmo, né? Pode chegar a óbito, Com certeza. dependendo do problema que seja, né? Então, a gente tem que ter quem se propõe a produzir alimentos para consumo humano não tem a noção da responsabilidade que ele tem. E a gente, como órgão público, né, Raquel, também, eu trabalho na fiscalização e tal, a gente tem essa obrigação de cumprir mesmo essa questão de zelar pela saúde pública mesmo. Pela saúde pública. Pensamento coletivo, um pensamento coletivo, não é só aquele individual. Custa entrar andar dentro... Cumprir a lei, né? Cumprir a lei, eu acho que é muito mais fácil, né? Responsabilidade social, né? Exatamente, Gabriela, com certeza. É isso, gente. Muito bom. Aí, falando em responsabilidade... Ok, Rinho? Falando em responsabilidade social, assim, é interessante e é uma reflexão que eu mesmo já me fiz, porque em casos onde há fiscalização e por falta de ter sido inspecionado o produto, ele, pela legislação, precisa ser descartado, é comum as pessoas questionarem por que não doam. E eu fico me perguntando, né, nessa reflexão, se o produto não está próprio para ser vendido porque ele não tem a segurança alimentar, porque não tem garantias de que ele está próprio para o consumo, como eu vou doar e colocar em risco a saúde de outras pessoas? Então é preciso que a gente conheça um pouco mais da legislação, se informe, conheça o trabalho dos órgãos que trabalham para garantir a segurança do alimento que nós todos consumimos, e tenhamos também esse olhar, né? Não é uma questão de jogar fora, é questão de garantir que a saúde das pessoas, que um alimento não vá para a mesa sem estar com garantias sanitárias de que não fará mal à saúde. E agora eu vou passar então para a Gabriela fazer suas considerações finais. É isso, né, Andressa? Eu acho que você acabou fechando assim com chave de ouro a questão da responsabilidade social. Então, é extremamente importante a gente conhecer todos esses processos, né, todas essas etapas. E sempre que a gente for preparar um alimento, a gente sempre ter essa reflexão. Porque às vezes a gente não prepara só para a gente prepara para a família, às vezes a gente prepara, leva uma parte para o trabalho, né? Os nossos colegas também vão tomar um café da tarde ali com a gente, vão consumir aquele alimento que a gente preparou, ou quando a gente é proprietário de algum estabelecimento que forneça a refeição. Então, é de muita importância a gente ter
essa visão, né, mais reflexiva, porque a gente está lidando com vidas, e vidas é coisa muito séria e que a gente tem que respeitar, né? Então, a gente entender todos esses processos antes de sair criticando, antes de sair julgando, falando, né, é de extrema importância. E para vocês que são que estão em casa, né, na hora que forem fazer as suas compras, tomem cuidado na hora de fazer a aquisição desses produtos, verifiquem os rótulos, embalagens, né, verifiquem a característica, textura. Ah, se o rótulo não tem como ver, né, não é rótulo transparente, na hora que abrir, antes de já ir adicionando ali na preparação, ver como é que está a textura, a aparência, o odor, né, às vezes o sabor daquilo ali, viu que está diferente, viu que passou do prazo de validade, infelizmente a gente tem que descartar. A gente não pode colocar a nossa vida e a vida de terceiros em risco. Obrigada, Gabriela. Raquel, suas considerações finais. Depois que todo mundo já falou para quase tudo, né? Mas, assim, em termos do alimento, acho que eu não tenho muito a acrescentar. Então, eu vou finalizar a minha fala aqui chamando a atenção para o ato de se alimentar, a gente considerar como um ato político, né? Assim, é um ato consciente, ou deveria ser. Então, eu trago essa mensagem aí para que todos nós, consumidores, a gente busque entender melhor os processos de produção desse alimento, né? A que custo ele foi produzido, a que custo ambiental, a que custo social, né? E daí você talvez fazer as escolhas, né? Porque muitas vezes a gente recebe um alimento e come e não pensa no que está colocando para dentro, né? Então, o ato de se alimentar, minha mensagem é que ele seja mais consciente, né? Tanto pelos aspectos que Gabriela colocou no final, né, de observar a segurança, que Miuk também, na importância de se observar a origem do rótulo, da inspeção, da qualidade e tal, mas também de conhecer a origem desse alimento, de buscar entender melhor como ele chegou até a sua mesa, como ele chegou até a sua família. Né? Então, eu acho que a gente passa a ter mais consciência de que forma e de com que está se alimentando. Eu deixo assim como uma mensagem final para vocês. Obrigada, Raquel. Eu quero, para finalizar, comentar, né? A Gabriel também já comentou sobre o Félix, quando ele coloca a questão das escolas, né? Da educação formal, abordar esses temas. Além da nutricionista nas escolas, muitos professores desenvolvem projetos de educação ambiental, de educação sanitária, tem hortas escolares. Então, de alguma forma, o tema da alimentação ele transversaliza o currículo. Logicamente que ele pode ser mais e melhor abordado. Nós, no IDAF, temos o projeto IDAF na escola, onde nós vamos às escolas com esse e outros temas, dialogar com os estudantes sobre essas questões. E a proposta dessas lives, né, como espaços virtuais educadores, é trazer informação para estudantes, para a sociedade em geral. E, nesse sentido, eu quero agradecer muitíssimo a Raquel, a Miuk e a Gabriela por estar conosco nesse espaço de diálogo. Foi muito rico, aprendemos muito, tenho certeza que os ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, também aprenderam. Como eu disse anteriormente, vão fazer suas compras de alimentos nas feiras, nos mercados, com outro olhar, um olhar mais consciente, vão consumir, vão preparar os alimentos de uma forma também mais cuidadosa, né? Alimento é saúde, alimento é vida, e essa consciência é muito importante para a gente garantir uma vida mais saudável. Eu quero agradecer também a todas as pessoas que estão nos assistindo, todos que fizeram comentários no nosso chat, vários colegas do IDAF, algumas pessoas pelo sobrenome são parentes, do time, do fã-clube da Raquel. Também tem, acho que, estudantes que atuam, né, com a Gabriela, né? Pelo que eu vi, parece que tem alguns estudantes também que estão nos assistindo.
Então, gente, muito obrigado por estarem conosco até agora. Quero agradecer também a equipe da Gerência de Educação Sanitária e Ambiental, que idealizou e está empenhado no desenvolvimento dessas lives, e também o apoio da Ascom, da Assessoria de Comunicação do IDAF. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado pela presença, muito obrigado por estarmos nesse rico diálogo e até o mês que vem. Um abraço. Um abraço, boa noite para todos. Boa noite.